Fala galera, beleza? Vamos falar neste vídeo do voo mais longo de todos os tempos. Um avião que voou por 64 dias sem parar com 2 tripulantes a bordo. Solta a vinheta e vamos nessa! Lembrando que ainda fabricamos maquetes. Se você quiser começar a sua coleção ou ampliar a sua coleção, nossos contatos estão aparecendo aí na tela. Toda semana tem promoção, então vai lá, manda mensagem e aproveita. Eu me chamo Egídio Mota, um engenheiro civil apaixonado por engenharia aeronáutica, e vamos aqui tentar entender como foi feito aquele que é o voo mais longo de todos os tempos, onde 2 pilotos voaram a bordo de um Cessna 172 por mais de 64 dias. Lá em 1958, em Las Vegas, um dono de hotel teve uma ideia absurda de marketing. Ele era dono do hotel Hacienda, que ficava ali na avenida principal de Vegas, e os negócios não iam bem. Ele não conseguia atrair o público mais alastado para o seu hotel, que também era um hotel cassino, né? Então ele teve uma ideia brilhante, uma ideia de marketing genial, e compartilhou essa ideia com um técnico de manutenção de caça-níqueis chamado Robert Steen. Robert tinha sido piloto na Segunda Guerra Mundial. Uniu-se a ideia de marketing de Doc Bailey, o dono do hotel, com uma loucura de Robert Steen. Chegou-se à possibilidade de realizar o voo mais longo de todos os tempos. Doc entrou com uma quantia de $100 mil no projeto. Robert, com seu conhecimento em engenharia aeronáutica e também com os contatos que ele tinha da aeronáutica, que ajudariam a escolher a melhor aeronave, fazer as modificações necessárias e tirar a ideia, do papel e botar em prática. Robert então foi atrás de um copiloto. Convidou seu amigo John C. para o projeto. Ele topou, então agora já tinha-se a tripulação suficiente para a missão, então foram atrás da aeronave. Escolheram um Cessna 172, mas o motor não poderia ser um motor comum. Solicitaram então à fabricante Continental um motor para a missão, mas a Continental, apesar de ter topado fornecer esse motor, mandou para eles um motor comum, de um Cessna comum, de um Cessna 172. Então eles tiveram que descartar esse motor e adquiriram um motor quase novo, com apenas 450 horas, e fizeram algumas modificações nesse motor. A principal seria um sistema de injeção de álcool nos cilindros para evitar a carbonização desse motor, permitindo então que ele funcionasse por muito mais tempo sem que nenhum dos cilindros falhasse. Agora, modificações na aeronave. Essa aeronave teve um tanque extra embaixo da fuselagem. Esse tanque extra alimentaria por meio de uma bomba os tanques das asas, tá? A capacidade desse tanque era de 360 litros. Eles também colocaram na interna da aeronave um colchão de 1,20 m, um colchão pequeno. Colocaram também uma pia, tá? Para, claro, permitir ali um mínimo de higiene, Trocaram as portas para que elas pudessem ser abertas em voos. As portas convencionais do Cessna não permitiriam isso. Na cabine, no cockpit ali, digamos assim, uma modificação teve que ser feita, teve que se dar um acesso por meio da cabine ao motor para que eles pudessem trocar filtros, para que a manutenção mais fácil pudesse ser feita por eles mesmos ali na cabine, para permitir que o voo durasse cada vez mais. A última modificação principal dessa aeronave foi a existência de um piloto automático, que era fundamental para que eles pudessem quebrar o recorde. E no dia 4 de dezembro de 1958, às 3h58, decolava do aeroporto McCarran, em Las Vegas, o Cessna 172 com 150 quilos de excesso, para uma das missões mais difíceis da história da aviação, que era tentar estabelecer aí o recorde de voo mais longo de todos os tempos. E aí você começa a se perguntar, como que era feito o reabastecimento da aeronave? Afinal, ela voaria por dias, semanas, meses sem pousar. E como que era feito o reabastecimento? Era simples, eles pareavam
o Cessna e um caminhão, claro, o Cessna voando a mais ou menos 5, 6 metros de altura, como a velocidade de sustentação do Cessna é baixa, 80, 82 km por hora, era fácil esse pareamento. Um caminhão voava junto com ele, esse caminhão tinha um tanque de combustível, a partir de uma bomba era mandado combustível do tanque para o tanque extra do Cessna, tá? Que fica abaixo da fuselagem, e aí esse tanque alimentava os tanques das asas, tá? E assim era feito o reabastecimento diurno. À noite, como que era feito? Tinha um caminhão que ia na frente, mais ou menos 100 metros, sendo o guia para o caminhão que estava com combustível. Fazia o mesmo pareamento, eles usavam o caminhão à frente como referência espacial e reabastecia. Nesse momento também eram passados suprimentos como alimentação, materiais de higiene, materiais para manutenção básica como filtros, enfim, tudo que eles precisassem ter para continuar voando. E os turnos de pilotagem, como que era feito? Eles dividiam de 4 em 4 horas. Enquanto um estava pilotando por 4 horas, o outro poderia estar dormindo, fazendo qualquer coisa, apesar que o Cessna, né, é muito pequeno, não dá para fazer quase nada, né? Mas a maioria das vezes acredito que eles dormiriam, né? Enquanto um estava pilotando por 4 horas, o outro poderia estar descansando, e é aí que o piloto automático entra, né? Porque o cara que está pilotando, ele não precisa estar necessariamente todo momento sentado ali na cabine, na cadeira de comando, por conta do piloto automático, né? Por isso que eles queriam um piloto automático neste avião. Várias situações perigosas ocorreram nesse voo, tá? Nesse voo recorde. Duas delas merecem destaque. No dia 36, Robert Team estava no comando, enquanto o John estava descansando, e o Robert, por conta do cansaço, afinal, o motor do Cessna ali era muito barulhento, era difícil até para descansar, então eles estavam sob estresse há vários dias, né? Afinal, era o dia 36, o Robert apagou. Sabe aquela situação que você dorme mal por dias e aí de repente você está numa cadeira, você vai quase dormindo sem nem perceber? Aconteceu com o Robert, ele apagou e ele só voltou assim quando eles estavam quase entrando já no México. Olha só. E aí, como ele voltou assim, ele contornou e voltou para Vegas. No dia 39, o piloto automático pifou. Acabou, não tinha mais piloto automático, então a partir do dia 39 eles tiveram que voar sem piloto automático, ou seja, quem estivesse no turno tinha que estar sentadinho no comando da aeronave. Olha que doideira, e os sistemas iam falhando dia após dia, até que eles chegaram no dia 50, o dia que eles quebrariam o recorde que já existia. Afinal, já tinham feito um voo que era considerado o voo mais longo de todos os tempos, que era um voo que tinha sido realizado também no Cessna 172, naquele mesmo ano, que era um recorde de 50 dias, 18 horas e 20 minutos. Quando eles chegaram no dia 50, que passaram ali até para o dia 51, tinha a opção de desistir, parar. Mas eles falaram não, vamos ver até onde esse avião vai, até onde que ele aguenta. Então eles voaram no dia 50 até o dia 64. Quando então no dia 64 os cilindros começaram a falhar, tá? E aí eles viram que chegou no ponto que tinha que parar, não dava mais para continuar, porque a partir dali poderia acontecer um acidente aéreo. Então, eles decidiram pousar o avião com 64 dias e 22 horas. Mas você deve estar aí se perguntando como eles iriam pousar e como seria provado que por esses 64 dias e 22 horas, em nenhum momentinho eles teriam ali pousado, trapaceado. Isso foi pensado lá no primeiro dia, tá? Quando eles decolaram pela primeira vez, eles decolaram e voltaram fazendo uma passagem baixa. Uma equipe do júri, que era responsável pelo recorde ali, por registrar o recorde mundial, fez o seguinte: pintaram-se uns pneus do Cessna com uma tinta que não seria facilmente encontrada. Então eles pintaram de modo que se o Cessna pousasse, aquela tinta, devido ao atrito do pneu com a pista, seria removida e eles perceberiam que tinha havido ali acontecido uma sabotagem, uma trapaça. Mas antes do Cessna pousar, ele fez uma passagem baixa e os jurados, né, analisaram a tinta lá, olharam no pneu, falaram: não, tá exatamente como nós fizemos, é a mesma tinta, a mesma tonalidade. Então, realmente, esse avião voou por 64 dias, 22 horas e 18 minutos sem parar. Ele decolou do aeroporto McCarran,
voou por 64 dias e pousou no mesmo aeroporto. E esse recorde mundial é até hoje desses dois caras que foram financiados pelo dono do hotel lá, Hacienda de Vegas. Você me pergunta em onde está o avião hoje em dia. Será que ele foi destruído? Afinal, muitos países por aí não valorizam a engenharia aeronáutica e destroem os aviões recordistas e até mesmo os aviões antigos, históricos. Não, esse avião está lá no aeroporto McCarran, em Las Vegas. Então, se você for a Vegas e tiver a chance de ir nesse aeroporto, você vai ver esse avião lá, preservado. Afinal, ele ajudou a se construir, e este que é o recorde aí que muita gente duvida, nem acredita que seria possível, né? Mas aconteceu. Um avião voou por 64 dias, 22 horas e 18 minutos. Grande abraço, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus e tchau!